Cabo Verde é um dos países africanos menos conhecidos, mas que certamente despertará o seu interesse. Acompanhe-nos para descobrir por que o português é falado neste país, como é a vida por lá e quais são as tradições mais curiosas. Antes de prosseguir, deixe o seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para nos acompanhar e não perder os nossos próximos vídeos. Cabo Verde é um país insular localizado no Oceano Atlântico Central, a cerca de 600 quilômetros da costa oeste da África. Até o século XV, era um território desabitado, mas foi descoberto e colonizado pelos portugueses. O nome das ilhas se origina da península de Cabo Verde, na África Ocidental. No passado, serviu como centro de comércio de escravos africanos e ponto de reabastecimento de carvão para caçadores de baleias e navegação transatlântica. Em 1876, o tráfico de escravos foi abolido na ilha, que permaneceu sob controle português até 1975. Atualmente, 9 das 10 ilhas do arquipélago são habitadas, com uma área combinada de pouco mais de 4.000 km². Em 1462, 6 anos após a descoberta das ilhas pelos marinheiros portugueses, foi fundado um assentamento português permanente na cidade de Ribeira Grande, atualmente conhecida como Cidade Velha, localizada no sul da ilha de Santiago. Foi o primeiro posto colonial europeu nos trópicos. Em 1951, o Estatuto de Cabo Verde mudou de colônia portuguesa para a província ultramarina, e, em 1961, os habitantes se tornaram cidadãos de pleno direito. Em 1956, iniciou-se o movimento liderado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, fundado por Amílcar Cabral. Esse partido, criado por cabo-verdianos e guineenses, reivindicou melhorias nas condições econômicas, sociais e políticas. Mais tarde, o partido formou a base do movimento de independência de ambas as nações. Após o golpe de Estado em Portugal em 1974, a nação começou a abandonar o seu império colonial, e as ilhas de Cabo Verde obtiveram a independência em 5 de julho de 1975. Cabo Verde e a Guiné-Bissau compartilhavam bandeira e hino nacionais, e o presidente Luís de Almeida Cabral era cabo-verdiano. Permaneceram unidos até que um golpe militar na Guiné-Bissau derrubou Cabral em 1980, o que causou um profundo ressentimento em Cabo Verde e levou à separação dos dois territórios. Santo Antão é a segunda maior ilha da região e é muito popular entre os excursionistas, pois oferece um terreno perfeito para testar a resistência dos exploradores e suas habilidades em uma ilha vertical que possui cânions e vales. O Pico do Fogo é o pico mais alto de Cabo Verde, elevando-se a 2.829 metros acima do nível do mar. Ele surge de uma antiga cratera conhecida como Chã das Caldeiras, que se formou quando cerca de 300 km² da ilha colapsaram e deslizaram em direção ao mar. Esse pico entrou em erupção pela última vez em 2014. A maioria dos cabo-verdianos tem descendência tanto africana quanto portuguesa, e a população de expatriados do país é maior do que a população nacional, devido às secas repetidas que o país experimentou na metade do século XX. Isso provocou uma forte imigração da população local para os Estados Unidos, Europa, outros países da África e América do Sul. O arquipélago possui um pequeno museu dedicado à preservação da memória do líder do movimento de independência, Amílcar Cabral, que liderou a luta pela independência de Cabo Verde da Guiné-Bissau e era meio-irmão do primeiro presidente da nação. Amílcar foi assassinado em 1973. Sal, uma das de Cabo Verde, recebe mais turistas do que qualquer outra ilha e é conhecida por sua bela praia que se estende por 8 quilômetros de costa. Cabo Verde é um dos maiores receptores de ajuda per capita do mundo, pois a União Europeia e o Banco Mundial financiam diversos projetos para expandir suas capacidades portuárias e aeroportuárias, bem como para modernizar sua indústria de processamento de pescados. Graças às águas cristalinas e aos ventos naturais, a costa que cerca Cabo Verde é um dos melhores lugares do mundo para a prática de windsurf e mergulho.
A ilha de Santo Antão é uma das ilhas mais pitorescas do arquipélago e é ideal para caminhadas, com suas montanhas, vales e florestas que oferecem várias trilhas de diferentes níveis de dificuldade. A cratera de Pedra Lume é uma grande cratera vulcânica que atualmente está cheia de água salgada, sendo um destino preferido para quem busca águas muito quentes para nadar. Este lugar tem um conteúdo mineral mais alto do que o Mar Morto, fazendo com que as pessoas flutuem automaticamente na água. Cabo Verde foi o primeiro lugar visitado por Charles Darwin em sua viagem a bordo, navio em que deu a volta ao mundo de 27 de dezembro de 1831 até 2 de outubro de 1836. A grande variedade de espécies animais e vegetais que Darwin observou durante essa viagem o levou a desenvolver sua famosa teoria da evolução por seleção natural. Durante sua estadia, Darwin passou 3 semanas em Cabo Verde, ficando fascinado pela diversidade da paisagem vulcânica e arenosa. Foi nessa região que ele percebeu suas próprias habilidades em geologia. Além disso, Darwin se impressionou com a abundância de laranjas, bananas e tamarindos, frutas que eram consideradas um luxo na época no Reino Unido. O escudo cabo-verdiano se tornou a moeda do país em 1914, substituindo o real cabo-verdiano. Atualmente, o escudo cabo-verdiano está vinculado ao euro e usa o símbolo do dólar em vez do ponto decimal. Desde o final do século XVI, as ilhas têm enfrentado secas e fomes desastrosas. Além disso, o país tem poucos recursos naturais e sofre com a escassez de chuvas e água doce. Secas na primeira metade do século XX causaram a morte de milhares de cabo-verdianos devido à falta de alimentos. De acordo com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Cabo Verde é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, com baixa capacidade de adaptação. Os modelos de previsão indicam que é possível esperar aumentos de temperatura de 4 graus Celsius e diminuições nas chuvas de até 20% até 2100. O português é o único idioma oficial de Cabo Verde e é usado na imprensa, nos meios de comunicação, no ensino superior, no sistema judicial e nos serviços públicos. No entanto, praticamente todos os cabo-verdianos falam crioulo cabo-verdiano, um idioma de base portuguesa com influências africanas. Embora Cabo Verde participe nos Jogos Olímpicos de Verão desde 1996, o país nunca ganhou uma medalha e nunca participou dos Jogos Olímpicos de Inverno. O único local em Cabo Verde que faz parte da lista de Patrimônio Mundial da Unesco é a Cidade Velha, centro histórico de Ribeira Grande. Esta cidade foi um porto e ponto de parada para 2 navegadores históricos, Vasco da Gama em sua rota para a Índia em 1497 e Cristóvão Colombo em 1498, quando se preparava para sua terceira viagem à América. O morcego orelhudo cinzento é o único animal autóctone de Cabo Verde e representa cerca de 20% da população de mamíferos do país. Esse morcego é conhecido por suas orelhas longas e únicas e viveu nas ilhas antes da chegada das pessoas. O grog é o licor nacional da região, feito inteiramente de cana-de-açúcar e com um teor alcoólico superior a 40%. Geralmente, é servido puro, mas também pode ser usado em coquetéis. Como não existem ferrovias em Cabo Verde, a maior parte do transporte no país é feita por via aérea ou rodoviária. Disse que há uma cabra para cada 2 pessoas na região, devido ao fato de que os portugueses trouxeram esses animais quando chegaram. As cabras vivem nas ilhas desde então e são muito importantes para os agricultores, pois produzem leite. Comer em público sem compartilhar a comida é considerado falta de educação em Cabo Verde, por isso a maioria dos cabo-verdianos se preocupa em ter comida suficiente para compartilhar com todos ao redor. A bandeira de Cabo Verde consiste em 2 faixas horizontais brancas acima e abaixo de uma faixa horizontal vermelha na metade inferior de um campo azul. Um círculo de 10 estrelas douradas está centrado ao redor da faixa vermelha, representando as 10 ilhas principais. A Ilha de Brava, conhecida como o Jardim de Cabo Verde devido à abundância de plantas e flores tropicais, não possui praias, apenas penhascos.
É um local ideal para caminhadas nas montanhas. O ditador italiano Benito Mussolini comprou os direitos para construir um aeroporto em Sal, em Cabo Verde, para reabastecer seu avião nos voos entre a Europa e a América do Sul. Portugal comprou o aeroporto em 1945. Túneis foram abertos no interior da cratera de Pedra de Lume para facilitar o transporte do sal extraído da área, e em 1919 foi construído um bonde com o objetivo de transportar o sal até o porto. O maior porto das ilhas está localizado em Mindelo, em São Vicente. Esse porto de águas profundas tem capacidade para embarcações de tamanho considerável e tem sido utilizado como posto de abastecimento desde o século XIX. A perda de solo por erosão é um problema sério em Cabo Verde. Após a independência, uma campanha nacional foi realizada para prevenir a erosão, e o reflorestamento foi promovido. Entre os habitantes das ilhas, existe uma minoria africana que inclui os povos Fulani, Balante e Mandiácono. Uma pequena população de origem europeia inclui descendentes de portugueses, bem como italianos, franceses e ingleses. Também existe um número considerável de descendentes de judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica entre os séculos XV e XVI durante a Inquisição, bem como de outros grupos de judeus comerciantes que chegaram no século XIX vindos de Marrocos. A maioria da população é católica romana, e na prática, o catolicismo é enriquecido com elementos africanos. A celebração dos Dias Santos, por exemplo, pode ser acompanhada de tambores, procissões, máscaras e danças no estilo africano. O país em geral depende de combustível de petróleo importado, e localmente a maioria das necessidades energéticas domésticas é suprida pelo uso de lenha. No entanto, isso representa uma ameaça ao meio ambiente, e, portanto, energias renováveis que possam fornecer o recurso e causar menos impacto têm sido buscadas. Em resumo, Cabo Verde é um tesouro escondido que merece ser explorado, com sua rica história, paisagens deslumbrantes e uma cultura única. Se você se apaixonou por essas histórias e deseja descobrir mais sobre destinos fascinantes pelo mundo, não deixe de se inscrever no nosso canal Destinos Fora do Radar. Acompanhe-nos para explorar lugares incríveis, suas histórias e culturas surpreendentes. Junte-se a nós na busca por destinos pouco conhecidos e experiências memoráveis. Não perca a oportunidade de expandir seus horizontes e viajar para além do óbvio.